Olá, pessoal. Bom dia. Mais uma manhã de ATPC, mais uma manhã de trabalho, né? Em formação aqui, continuada com vocês. Sejam muito bem-vindos e vamos para mais uma ATPC. Estamos aqui, né, Maria Silvia, PCNP Maria Silvia, PCNP Gisele, tá? Eu, Sérgio, João Paulo na parte técnica, Carlos também, ok? Vamos lá. Bem, hoje, ainda naquela caminhada, né, das metodologias ativas, tal, e para essa retomada agora, né, que as escolas já estão recebendo mais alunos presencialmente, então nós vamos falar um pouquinho, né, de algumas estratégias para o professor elaborar aulas mais criativas. Não vamos inventar a roda aqui, não. Tá? Muitas coisas já foram apresentadas, vocês já realizam muito bem aí na sua sala de aula, mas é só para uma retomada, uma conversa, uma reflexão, tá ok? Então, são aulas mais criativas, engajamento e participação. Só lembrando, a participação também no chat, tá, de vocês aí, por gentileza, as contribuições são muito importantes, e no final, de preencher a nossa avaliação, tá bom? Já tem o link na pauta, que o PC já deve ter enviado, tá? Mas também nós vamos colocando lá no chat, tá bom? Pode passar, João, por gentileza. Bem, vamos lá, aqui, ó, vamos pensar um pouquinho nesse provérbio chinês aqui. Diga-me, eu esquecerei. Mostre-me, e eu posso lembrar. Envolva-me, e eu vou entender. Então, eu acho que nós acreditamos que esse provérbio é muito verdadeiro, faz muito sentido, é bastante significativo, ainda mais para este momento, né? Que nós estamos ainda em busca ativa. Então, para a gente resgatar os alunos e conseguir uma aprendizagem melhor até o final do nosso semestre agora, nós precisamos não só dizer, não só mostrar, mas sim envolver os nossos alunos. Tá ok? Vamos lá. Pode passar, João. Contextualização, pessoal, vamos para ela então. Aulas mais interativas e dinâmicas, que reforçam as relações entre os alunos e o professor, têm representado necessidades que corroboram com o panorama atual da educação, cujas características envolvem o aumento crescente de informações, sobretudo devido ao incremento e facilitação de acesso aos recursos tecnológicos, que, por um lado, fornecem dados e informações de maneira muito mais rápida e diversa, porém, por outro lado, tornam essas relações físicas mais distantes e os conteúdos informativos com um teor de qualidade questionável. Seguem necessárias, portanto, estratégias e propostas em sala de aula que sejam mais atrativas para os alunos. O professor deve saber apresentar atividades com significado e inspiração para os seus alunos e compartilhar projetos de forma simples, direta e informal. São raros os alunos que sabem o propósito daquilo que estão estudando. Dessa forma, o foco do docente sempre deve ser mais o porquê de os alunos estarem fazendo algo. Esse pode ser o diferencial daqueles professores que são capazes de inspirar estudantes de forma verdadeira e profunda. Assim, objetivos que você gostaria de conquistar dentro e fora da sala, quando você torna transparente as suas ideias de aulas, você abre as portas para o diálogo, e as pessoas ao seu redor acabam se juntando voluntariamente ao seu objetivo. Há muitas maneiras de atrair os alunos por meio de uma aula dinâmica, interessante, proveitosa, que transmita um conteúdo útil aos alunos e os faça participar de forma mais aprofundada e ativa. Para isso, é preciso desenvolver estratégias que estejam alinhadas com as reais necessidades e expectativas dos estudantes, especialmente
os adolescentes, que é o nosso público-alvo aqui, né, Fundamental 2 em ensino médio. Vamos lá? Agora eu passo para a PCNP Maria Silva, que vamos tratar dos objetivos. Bom dia novamente a todos. Então, aqui a gente vai apresentar os objetivos a vocês. Inicialmente são 3 objetivos, né? O primeiro é apresentar aos professores metodologias inovadoras que facilitem o aprendizado e simplifiquem o trabalho do professor, favorecendo a concepção de aulas mais atrativas. O segundo, propor aos professores o desenvolvimento de estratégias que estejam alinhadas com as reais necessidades e expectativas dos estudantes. E o último, apresentar sugestões de aulas mais interativas e dinâmicas que reforcem a relação e o diálogo entre os alunos e o professor. Na sequência, nós vamos mostrar para vocês um vídeo muito interessante, onde a professora Ilíada de Castro vai nos falar sobre os conceitos básicos, sobre o que é criatividade. É um vídeo bem rapidinho e ela é muito didática, é muito natural a forma dela conduzir esse assunto, tá bom? Vamos ouvir então o vídeo? Olá, meu nome é Ilíada e eu estou aqui para falar com você sobre criatividade. Então, o nosso objetivo hoje é, primeiro, saber qual é o potencial criativo que existe dentro de você. Depois, saber quais os bloqueios que impedem esta manifestação da criatividade. E, em terceiro lugar, oferecer algumas técnicas para você desenvolver mais o pensamento criativo. Então, vamos começar pensando o que é criatividade. Claro que podemos fazer muitas definições, mas vamos trabalhar com uma definição muito simples. Ser criativo é encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. Você diz assim, bom, uma solução para um problema ou outro eu já consegui resolver, mas eu não sou uma pessoa criativa, porque criativo é uma pessoa assim que já deixou uma marca na história. Você pensa assim num grande artista, não é? Então você pensa, por exemplo, em Leonardo da Vinci, você pensa num Mozart, você pensa num Einstein, um grande cientista, um grande físico, ou você pensa no Steve Jobs e diz, bom, eu não sou, humildemente reconheço que eu não sou uma pessoa criativa. Mas dentro dessa definição nós estamos trabalhando. Toda pessoa criativa é aquela que consegue encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. E provavelmente você já encontrou soluções assim. Mas antes de você me responder se é ou não criativo, eu vou te fazer uma pergunta. Como será uma casa de abelhas, uma colmeia, daqui a 50 anos? Provavelmente você vai dizer, uma casa de abelhas será como vem sendo feita, construída há muitos milhares de anos. E é verdade. Se os homens não atrapalharem, as abelhas continuarão construindo como vem construindo há muito e muito tempo. Agora eu pergunto a você, como será uma casa humana daqui a 50 anos? Aí nós vamos ter que fazer um exercício de futurologia. Aí você vai pensar, bom, os equipamentos serão todos interligados? Nós vamos ter controle remoto para tudo, iluminação, o ar, tudo muito bem controlado. Então, será que a casa será móvel ou imóvel? A gente não sabe. Daqui a 50 anos, são muitas as possibilidades. Por quê? Porque o ser humano, ele é criativo por natureza. Claro que existem outras diferenças entre abelhas e seres humanos, mas eu quero dizer que umas diferenças essenciais é que nós temos dentro de nós, na nossa essência, a capacidade de criar. E aí você diz, bom, mas eu não tenho sido muito criativo, não. Eu tenho sido, né, nos meus últimos dias, eu não tenho inventado nada. Pode ser, então, que nós estejamos respeitando alguns bloqueios que impedem a nossa criatividade. Então, vamos falar disso. Quais são os bloqueios que impedem a nossa criatividade? Bloqueio 1. Não que seja o mais importante, mas a gente vai ter que enumerá-los, então vamos começar do bloqueio 1.
Eu estou citando aqui o Roger von Uck, que é um autor muito bom sobre esse assunto de criatividade. Ele diz que o primeiro bloqueio que a gente tem em matéria de criatividade é: eu não sou criativo. Então, se você acha que você já não é criativo, pode já tirar a possibilidade de desenvolver novas ideias. Então, eu quero lembrar você que na dificuldade do seu mundo do trabalho, às vezes você quer uma resposta, a resposta não vem, você insiste, a resposta não vem. Aí, no momento que você está mais relaxado, às vezes até tomando um banho, assim, você vem a resposta, né? Você tem um insight. O que é um insight? Parece assim uma ruptura, é um pensamento que vem de repente e é a solução para o seu problema. Então, nós usamos até a expressão, não sei se você já ouviu, o estalo de Vieira. Já ouviu falar isso? O estalo de Vieira é quando, de repente, o Vieira, que era um grande orador e escritor português, que morou no Brasil já há muitos anos atrás, o padre Antônio Vieira, ele disse que um dia teve um estalo. Ele passou a enxergar as coisas com um conhecimento mais profundo. Então, a criatividade é um pouco assim. Você olha o mesmo lugar, mas com um olhar diferente. Não é? O Proust, Marcel Proust, ele comenta que não interessa a gente mudar muito a paisagem, interessa a gente olhar a mesma paisagem com um novo olhar. E aí nós vamos encontrar uma resposta diferente. Então, não ser criativo já saiu da sua, né, já cortamos essa opção. Você sabe que potencialmente você tem condições de ser uma pessoa que gere novas ideias. Um bloqueio também muito grave no nosso dia a dia é proibido errar. Então nós aprendemos que temos sempre que acertar pela primeira vez. Então se eu estou fazendo determinada coisa, não posso errar, tem que fazer perfeito. E aí a coisa fica difícil, porque o erro é uma forma, claro, ninguém gosta de errar, mas o erro é um resultado que você não está buscando e ele pode te ajudar. Um exemplo no mundo organizacional, que nós usamos muito aquele post-it. Você sabe a origem do post-it? Foi uma cola, o Spencer Silver, ele fez uma cola que não colava direito. Uma cola que não colava direito não tem nenhuma utilidade, não é? Portanto, é alguma coisa que foi mal feita. Mas alguém utilizou depois esta colinha para que ela servisse como adesivo e não deixasse marcas. Olha que coisa boa, hoje todo mundo usa o post-it, até em metodologia ágil de projeto. Nas reuniões diárias, nós usamos esses post-its, que facilitam tanto a nossa vida. Então, às vezes, um erro pode ser muito bem utilizado, ser uma ideia criativa. E se não for, vamos usar, então, a frase clássica do Thomas Edison, não é? Se eu fizer errado, eu aprendi mais uma maneira de como não fazer. Um outro problema, né, um bloqueio que nós temos é dê a resposta certa. Veja você aprende na escola que você tem que dar a alternativa certa e você tira a nota, nós somos condicionados nisso e até em casa, né, a gente quer a resposta certa. Mas isso é um mecanismo que a gente põe no nosso cérebro que é uma coisa muito complexa. Porque se você só procura uma única resposta, o seu cérebro só vai atrás de uma resposta. Então, você vê um problema, você pensa uma solução. Pronto, o cérebro para de funcionar. Agora, se você diz, não, eu não quero uma resposta, eu quero muitas respostas. Você coloca aqui no cérebro, aperta a teclinha localizar, novas respostas. E ele vai procurando, e aí você tem um mar de respostas. É a história do brainstorm, é uma ferramenta que nós usamos muito dentro das empresas, que é a geração de novas ideias. Então, eu não vou atrás de uma, eu vou atrás de várias. O compositor Brahms, né, um grande compositor alemão do romantismo, ele dizia que você percebe o valor de um artista na medida que ele joga material fora. Você fala, mas que contradição é esta? Não é que ele produz tanto e tão bem que aí ele pode selecionar os melhores. Então imagine se você vai produzir novas ideias e tal. Agora, muita atenção. As novas ideias nem sempre são coisas assim muito lógicas, né? A gente pode ter algumas ideias que fujam ao padrão, mas que nos levem a novas respostas. Então, existia um caso real, né, da história de uma empresa de porcelana que estava com dificuldade na sua parte de empacotamento. Porque para poder proteger a porcelana, primeiro eles passavam um jornal e depois colocavam um papelzinho mais bonito. E na área de empacotamento, o pessoal parava para ler o jornal, os funcionários. Então, eles ficavam lendo o jornal e tal. Isso atrasava a produção.
Então, o que que eles fizeram? Eles falaram, vamos fazer um brainstorm para saber como que nós podemos embrulhar a porcelana de forma que as pessoas não percam tempo em ler jornal. Aí, então, o que que eles fizeram? Dentro do brainstorm, pensaram, vamos só pegar folha em branco. Não, vamos pegar jornal japonês. É uma boa ideia, porque ninguém lê japonês, não é? Não sei que se os funcionários fossem japoneses. Até que um disse, vamos furar os olhos dos funcionários. Você já imaginou? Isso é cruel, isso é um crime, não é? Mas desta ideia maluca, apareceu uma outra. Você já imaginou o que é? Vamos contratar deficientes visuais. Então, você veja que a empresa ganhou duplamente. Ela passou a contratar deficientes visuais, que deu uma imagem muito boa para ela, uma imagem diante da coletividade, e também porque a pessoa que é deficiente visual, costumeiramente, tem uma habilidade de tato melhor, desenvolve melhor, por uma questão de necessidade. Então, às vezes, uma ideia muito absurda pode gerar uma grande solução. Então, quando você for pensar qual é a resposta certa, você não se limite a uma resposta só. Procure várias e, preferencialmente, corte a padrão, para daí você abrir um leque de alternativas. Agora, tem um outro que é, isso não tem lógica. Você já imaginou? Isso não tem lógica. Claro, dentro do nosso raciocínio cartesiano, e nós aprendemos, a escola realmente desenvolve muito esse nosso pensamento cartesiano, que é importante, hein? Inclusive dentro do processo criativo, porque quando você está pensando cartesianamente, você usa uma lógica e tal, e esse pensamento faz com que você selecione melhor. Mas na geração de ideias, isso não tem lógica, atrapalha muito. Então, eu preciso saber que existe dentro do nosso cérebro nós temos 2 hemisférios e que funcionam separadamente. Aliás, eles são ligados pelo tronco, o caloso, e esses 2 lados do cérebro têm funções diferentes. Não são excludentes, são complementares. Agora, se eu fico muito do lado lógico, do lado racional, que é o nosso hemisfério esquerdo, o hemisfério esquerdo, que dirige o nosso lado direito do corpo, ele é um hemisfério que é mais racional, que ele lida com as palavras, lida com os números, com o raciocínio analítico, e ele é muito importante. É muito valorizado na nossa sociedade. E nós temos o outro lado do cérebro, que é de onde surgem as novas ideias, que é mais intuitivo, que trabalha com sonhos, que trabalha com imagens e que ele é um pouco esquecido. Os artistas têm isso bem desenvolvido e a sociedade valoriza. Mas no nosso dia a dia da empresa, a gente não quer isso. A gente quer alguma coisa que tenha lógica, que dê resultado rápido. Então, uma técnica que a gente pode utilizar para melhorar o nosso pensamento lógico é o uso de metáforas. Lembra o que é metáfora? É quando você faz uma comparação para poder entender melhor determinada situação. Então, vamos supor que você quer explicar direitinho o que está acontecendo no seu projeto. Então, você diz, olha, o meu projeto é como andar de elevador. Tem hora que sobe alto, tem hora que desce. Às vezes você está lá no fundo. E quando você está buscando chegar lá em cima, alguém aperta o botão. Aí, e o pior, está dando tranco. O pior não é a pessoa apertar o botão, o problema é o tranco. Então, você está vendo? Você vai usando o que há em comum entre andar de elevador e o projeto que você está trabalhando e faz com que você entenda e busque novas respostas a partir disso. No mundo da computação, a gente só usa analogia. Então, você diz, eu vou alimentar o computador. De verdade, você não está alimentando, né? O computador está com vírus, mas todo mundo entende. Então, a analogia faz com que a gente entenda melhor a situação. Mas ela não é lógica, certo? Então, nós temos que pensar, eu vou usar o outro lado do cérebro que vai me fazer entender melhor a situação e buscar uma melhor resposta. Agora, no nosso mundo organizacional, o que nós temos muito presente é o próximo bloqueio, que é seja prático. Queremos resultado a curto prazo e cada vez mais rápido, não é? E, infelizmente, nós acabamos matando ideias brilhantes. Nenhuma ideia nasce pronta. Ela precisa ser, ela precisa ser incubada, ela precisa ser gestada para poder nascer. E a gente fica matando ideia, a pessoa tem uma ideia, não, isso não é prático. Então, a gente precisa ficar muito esperto, ouve aquela ideia, espera um pouquinho, ela precisa amadurecer. Claro que precisa de tempo, mas se você quer inovação, tem que dar este tempo. Eu vou explicar isso com uma metáfora. Quando a galinha bota um ovo, então
acabou de botar o ovo, você sabe que lá dentro não tem o pintinho. Mas depois que ele passa pelo calor, tem a fase de incubação, passado alguns dias, nós vamos ter um pintinho, uma vida nova. E isso, para quem é muito lógico e muito prático, fica difícil, porque o mundo da criatividade passa pelo outro lado, pelo lado direito do cérebro. E no lado direito do cérebro, nós temos muita coisa que passa pelo intuitivo, uma coisa que não é muito consciente. Então, a gente precisa dar o tempo. E a gente precisa mesmo, como eu disse, às vezes a resposta vem num momento em que você está totalmente relaxado, você está almoçando e vem a resposta, que é o sinal dado pelo lado direito do cérebro. Então, por favor, às vezes eu falo assim, você pode pensar, não, mas então é muito ruim a gente ser muito lógico. Não, maravilha, porque dentro do pensamento criativo você tem um momento de geração de novas ideias, ótimo. Mas depois você precisa selecionar as ideias de acordo com alguns critérios. E aí é seu lado lógico que vai selecionar, entendeu? Então, o processo criativo, ele não é só gerar ideias. Ele precisa também fazer com que você selecione a melhor e, por último, que você faça o quê? A defesa dessa ideia. Então, aí tem um lado para você poder inovar, a inovação que nós buscamos tanto na nossa empresa hoje, porque a gente quer o quê? Você quer que eu possa estar na frente, né? Como muitas empresas. Hoje, nós estamos aqui falando do foco do indivíduo, mas claro que o indivíduo ele vive numa empresa, numa organização. E esta organização vive dentro da sociedade. Então, se a sociedade é uma sociedade mais aberta, se ela vive com menos regras e tem mais espaço para o novo, nós vamos poder expandir mais a nossa criatividade. Se a organização é assim, então eu vou ter mais espaço para botar as novas ideias em ação. Existem, assim, exemplos clássicos também, já modelos no mundo. A gente fala, por exemplo, uma empresa como a Pixar. Pixar é uma organização que é, assim, modelo no mundo porque o próprio espaço, ele é feito para que o funcionário, o colaborador, tenha condições de quase que transbordar de criatividade. Aqui no Brasil, nós também temos organizações que são um exemplo de espaço para a criatividade. Então, eu vou citar a Senco. A Senco, do empresário Ricardo Sendler. O que é esta empresa? Essa empresa é uma empresa que dá espaço para a criatividade, em que os funcionários se encontram, então há momentos especiais, há reuniões, em que eles abrem espaço para saber como podem melhorar o processo deles. Então, quando a pessoa dá uma ideia bem estranha, e você diz para ele assim, nossa, cara, você tá louco? Essa ideia é uma ideia que eles vão buscar desenvolver. O Ricardo Sendler até escreveu um livro chamado Você Está Louco. Mas é justamente dentro dessa ideia. As ideias mais estranhas podem ser um excelente resultado para ser implantado dentro da empresa. Então, vou falar de mais um bloqueio que tem a ver com isto, que é isto não é da minha área. Então, estamos num mundo de muita especialização. Mas hoje já estamos criticando essa especialização que faz com que você fique com uma visão muito estreita. Então, bom hoje mesmo é a pessoa que entenda bastante de um assunto, mas também que tenha uma visão geral. Então, isto não é da minha área, faz com que você fique muito restrito a uma visão. Se eu pesquiso em outras áreas, então faça como uma prática, leia uma revista que não tem nada a ver com o assunto que você trabalha, ou entre num site que você jamais entraria naturalmente, porque às vezes a solução para o seu problema está numa outra área do conhecimento. Então, fique ligado nisso. Então, se eu faço sempre o mesmo caminho, eu terei sempre o mesmo resultado. Então, nós falamos que nós usamos os dois lados do cérebro dentro do processo criativo. Então, veja, você fala, então eu sou uma pessoa criativa, daqui para frente vou gerar muitas ideias novas. Mas antes de você começar a gerar ideias novas, eu te proponho que você seja explorador. Vamos explicar. Então, essa é a proposta do Roger von Uck. Primeiro papel. Primeiro, você tem que saber o que já existe no mercado. Porque vai que você vai redescobrir a roda. Para com isso, nós não estamos mais em tempo de ficar reinventando a roda. Então, se você tem um problema, você precisa saber como é que as pessoas estão solucionando este problema dentro do mundo já. Então, já muitas ideias foram geradas. Então, você é o explorador, você põe um chapéu de explorador e sai explorando o mundo para descobrir o que já existe. Depois que você já viu tudo que já existe, tudo não digo porque o conhecimento é tão grande, mas entra aí no nosso mundo virtual, vem na internet, pega as informações, bom, então isso já foi produzido.
Aí, então, é que você vai tirar o seu chapéu de explorador e vai colocar o chapéu de artista. Aí é momento de você usar o brainstorm e deixar fluir as mais diferentes ideias. Lembra das ideias que às vezes podem parecer estapafúrdias, mas elas são ideias que vão poder encaminhar para as novas ideias muito interessantes. Bom, aí terminei de gerar muitas ideias. Aí eu passo para o terceiro papel, que é o do juiz. E juiz, aí você tem que colocar aquela toga de juiz e seriamente usando o lado esquerdo do nosso cérebro, que é o lado lógico, racional, e usando alguns critérios, você vai selecionar as melhores ideias. E por fim, você escolheu essa primeira ideia, essa segunda são muito boas, aí você tem que colocar o quê? Você tem que colocar uma roupa de guerreiro, uma armadura e sair para o mundo. Porque normalmente uma nova ideia habitualmente não é bem-vinda, porque ela vai mexer com as pessoas que estão em suas zonas de conforto. Então, você tem que usar esse lado de guerreiro, que trabalha com os dois lados do cérebro, para defender a sua ideia, de forma que as pessoas se convençam de que ela vale a pena de ser implantada. E aí nós vamos ter a inovação. Então, vamos fechar essa nossa conversa sobre criatividade e eu espero ter convencido você de que você é uma pessoa com um grande potencial criativo. E que se esse potencial não está se manifestando, é porque talvez você esteja preso em bloqueios que estão impedindo esta sua criatividade. Nós demos algumas sugestões de como você pode romper com esses bloqueios e apresentamos a questão do processo criativo, porque criatividade não é só gerar ideias, é implantar estas ideias. Então, dentro do processo criativo, nós precisamos levar em consideração os dois lados do cérebro. E aí nós vamos ter resultado com a ideia sendo implantada. Bom, então, pessoal, agora que vocês assistiram aí o vídeo sobre criatividade, tenho certeza que vocês estão pensando aí como vocês já são criativos, né? Vocês descobriram aí que vocês já são muito criativos, porque, na verdade, não é a questão de inventar algo surpreendente, e sim pegar algo que já existe e adaptar aí a sua realidade. Mas, para que isso tenha um real sentido, é interessante que haja um engajamento dos alunos. Então, o que a gente pode fazer aí para manter esse aluno engajado, né? Para manter o aluno concentrado na sala de aula, a gente sabe que isso é muito difícil, né? O aluno ali realmente se envolver tem que ter um verdadeiro sentido para ele, né? Então, o que a gente deixa aí de sugestão para que haja realmente esse engajamento? É fazer com que tenha realmente essa aproximação do aluno com o professor, do aluno com o aluno mesmo, que ele se relacione, que ele coloque o seu modo de pensar, que ele seja parte desse processo que está acontecendo, né? Para quem já ouviu, aí já viu alguma coisinha, um livro lá sobre Alarcão, ela fala muito sobre professores reflexivos e uma escola reflexiva. Então, a gente fala muito nessa questão do aluno ser reflexivo, mas para isso a gente também precisa ser o professor ser reflexivo, a escola ser reflexiva e envolver nas ações os alunos em tudo aquilo que a gente vai fazer, certo? Então, pode passar, por favor, João, o próximo slide? É muito importante que o aluno ele conheça, né, o processo, o propósito da tarefa que ele vai fazer, né? Então, para a gente desenvolver esse engajamento, a gente vai usar algumas estratégias aí que a gente vai apresentar agora para vocês. E a primeira que a gente vai passar use a curiosidade dos alunos como ponto de partida. Então, a gente precisa, para desenvolver essa curiosidade, para estimular essa curiosidade que existe no aluno, a gente precisa conhecer o aluno, né? Conhecer e envolver. E depois a gente provocar, desafiar o nosso aluno para que ele se envolva, né? Então, muitas vezes, num ambiente escolar mais tradicional, isso é deixado de lado, né? A gente precisa experienciar, né? Envolver o aluno e pegar ele lá, o seu conhecimento, as suas experiências e trazer isso na realidade ali, naquela aprendizagem que a gente quer desenvolver, né? Então, aqui na segunda parte aqui do nosso slide, né, que ela fala quebrar o paradigma, né, e criar aulas mais inovadoras, mais estimulantes, aulas mais práticas, né, que fazem sentido
tudo que o aluno vive quando ele está fora da escola, né? E não só ali uma questão de conteúdo, de fazer por fazer, tá? Então, para usar essa curiosidade, e não é só aquela curiosidade simples, mas uma curiosidade do porquê que ele está buscando aquela informação, a verdadeira curiosidade epistemológica, né? Então, por favor, João, pode passar. Nós vamos agora passar por mais uma estratégia. Agora o Sérgio, por favor. Isso, cheguei já. Lembrando também que essa estratégia da criatividade acaba também acionando o protagonismo, né? Não é, Gi, né, meninas? Vamos lá. Mapear os interesses extracurriculares dos alunos. O primeiro passo para conseguir se aproximar dos seus estudantes e criar aulas que chamem sua atenção é conhecê-los mais de perto. Isso não é novidade, né? A gente está perto deles, trazê-los mais para perto, isso facilita e ajuda bastante, né? Então, procure saber, meus caros, né? Quais são os interesses extraclasses, o que eles gostam fora da escola. Quais deles participam de atividades fora? Tem alguns que tocam violão, outros realizam atividades físicas, né? Enfim, procurem saber do que eles gostam também de coisas extra classe. O que costumam fazer em seu tempo livre? De que tipo de música mais gostam? Né? De repente tem algum conteúdo um pouco mais enfadonho, um pouco mais pesado, por que não partir de uma música, né? Às vezes o gosto deles não é o nosso, não é, né? Mas a gente procura, né, conciliar um pouquinho ali, né? Trazer dentro do gosto deles, trazer algo que se aproxime do conteúdo ali, né? Para deixar a aula um pouco mais interativa. E quais são seus ídolos? Por quê? Também trazer textos a partir desses ídolos, certo? Para isso, o professor pode propor uma conversa sobre o cotidiano dos estudantes fora da escola, direcionando o foco para o que mais gostam de fazer em seu tempo livre, né? E aí com toda a sua perspicácia e sensibilidade, atrelando tudo isso ao conteúdo proposto. Ok? Pode passar, João. Faça a conexão com a vida real, continuando ainda, né, nessa pegada aí. Muitos alunos não encontram a conexão ou aplicabilidade em suas vidas pessoais e profissionais daquilo que estão aprendendo em sala de aula. Com a possibilidade de participar de uma experiência inovadora enquanto está na escola, o aluno finalmente vê um sentido prático e profissional naquilo que está aprendendo, algo fundamental para prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, voltando ali para a vida real, algo muito simples que eu vi, um vídeo vocês também já devem ter visto, quando vai ensinar ângulo, utilizando a porta, né? O João está aqui, e é isso mesmo, né? Quando vai ensinar ângulo, eu já vi, né, vai abrindo a porta ou fechando, enfim, e vai marcando os ângulos no chão ali, o aluno aprende dessa forma, né? E para o mercado de trabalho, que são os alunos da EJA, os alunos do ensino médio, enfim, né? Trazendo o conteúdo para o mundo do trabalho, né? Aí faz mais sentido para eles. Vamos lá? Agora é a professora Maria Silvia, tá bom, gente? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre empatia, né? Empatia é uma palavra que está muito, a gente tem usado muito, e a gente tem que lembrar de usar a palavra e praticar o significado dela no nosso dia a dia, né? E ensinar, orientar os alunos para que eles pratiquem a empatia. A empatia é a prática de se conectar ao outro e entender e se colocar no lugar do outro, né? E captar o que ele está sentindo e ajudar, no caso do professor, ele pode ajudar o aluno a lidar com esses sentimentos, né? Nas escolas é muito comum
que a falta de empatia provoque manifestações de bullying, de intolerância, de preconceito, de violência. Então, é muito importante o papel do professor para garantir que a empatia tenha lugar na sala de aula, que ela ocorra na sala de aula, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre esse slide. Respeite e acesse as inteligências múltiplas. Howard Gardner, que foi um psicólogo de Harvard na década de 80, ele desenvolveu essa ideia, né? Essa teoria das inteligências múltiplas. A teoria busca analisar e descrever melhor o que é inteligência e como ela pode ser plural, o que vai de encontro com tudo que a gente está propondo, tudo que o professor procura que ocorra na sala de aula para que se desenvolva a aprendizagem de uma forma mais efetiva, melhor. Então, ali no segundo parágrafo, para o psicólogo, muito além da inteligência lógico-matemática, existem outros 7 tipos de inteligência, sendo elas linguística, musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Então, nós todos nascemos com todas essas inteligências, mas às vezes a gente tem mais facilidade para desenvolver umas do que as outras. Aí, quando nós estávamos preparando a TPC, nós conversamos até da diferença, nós somos em 3 PCNPs, né, eu, Sérgio e Gisele, e da diferença entre nós 3, das inteligências que se sobressaem, assim, mais em cada um de nós. Eu, por exemplo, a minha inteligência corporal sinestésica é bem baixinha, é quase nula, sempre tive muita dificuldade na educação física da escola. Mas sempre gostei muito de português, de história. Então, a gente tem que lembrar que todas as formas de inteligência são válidas. E não existe uma forma, uma inteligência mais valiosa do que a outra. O papel do professor é ajudar o aluno a entender isso e a desenvolver todas as formas de inteligência, tá? E salientar e respeitar e valorizar aquela que ele tem que se sobressai mais. Então, no caso do professor que desenvolve a sua própria inteligência interpessoal, o que vai acontecer com ele? A sua capacidade empática vai aumentar, e isso vai facilitar o seu relacionamento com a sala, com seus alunos, e com certeza vai facilitar o aprendizado. Ele vai propiciar um ambiente mais favorável à aprendizagem dos seus alunos. O professor tem que lembrar também que não deve salientar apenas a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística, que seria português e matemática. Todas as áreas de conhecimento são muito importantes. E música, arte, esporte não podem ser consideradas atividades extras, são conteúdos tão relevantes quanto português e matemática. Todos os professores da escola, a equipe gestora tem que ter essa consciência, não é verdade? E buscando uma aula mais inclusiva, o professor vai poder incluir na sua aula diferentes estilos de aprendizagem que se voltem para as diversas formas de inteligência. E fazendo isso, ele vai fazer com que sua aula seja um ambiente inclusivo e que todos tenham a sua posição, o seu lugar e o seu protagonismo na aula. Como que o professor pode fazer isso? Ele pode ajudar o aluno propondo diferentes abordagens de um mesmo conteúdo, pensando sempre nas diferentes formas de inteligência que existem na sua sala de aula. Então, propor também diferentes formas de exercícios, propor trabalhos em grupo, onde um estudante pode auxiliar o outro, cada um explorando a sua inteligência principal, vamos dizer assim, e propor também trabalhos individuais para aquele aluno que se sobressai dessa forma.
Ok? Então, vamos passar para o próximo? Então, aqui vamos dar um exemplo de tudo isso que a Maria Silvia colocou ali, muito bem explicado, né? Então, exemplificando, vamos imaginar que a gente vai trabalhar lá no período da proclamação da República no Brasil. Então, os professores, eles podem ali até desenvolver um projeto ali para todo mundo trabalhar com esse mesmo tema, mas o que cada um pode fazer, né? Desenvolvendo ali essas habilidades, né? Então, por exemplo, o professor que quer desenvolver mais, trabalhar mais essa parte de inteligência linguística, ele pode trabalhar com poema, com literatura, né? Puxar mais para essa área de linguística mesmo, dos textos, né? E quem quiser trabalhar, o professor de arte, por exemplo, se quiser trabalhar com a inteligência musical, ele pode fazer ali um trabalho com instrumentos e músicas daquela época, né? Olha que interessante, como dá para o aluno vivenciar muito bem essa realidade, né, de um século tão distante do nosso. E a inteligência corporal, sinestésica, né, pessoal lá da educação física, pode trabalhar com as danças típicas, pode trabalhar com valsa, né, pode trabalhar com todos os tipos de dança que acontecia naquela época, né. E a inteligência interpessoal pode acontecer lá nas aulas de qualquer componente curricular, diálogos na sala de aula, debates, né, estimulando que o aluno ali coloque o que ele acha em relação àquilo, né? Está falando no microfone? Não. E sobre a inteligência intrapessoal, a gente pode também fazer aí reflexões individuais, né? Às vezes aquele aluno que ele não se expressa muito, ele não fala, ele não tem mais dificuldade, né, de falar em público, isso não significa que ele não tenha facilidade em escrever o que ele está sentindo. Então, pode trabalhar essa questão da reflexão e pode fazer ela até por escrito, né? Então, o professor, olha como é importante que o professor realmente conheça o seu aluno, porque dentro de uma sala, ele vai encontrar ali todas as capacidades e inteligências múltiplas, né? Ele vai encontrar alunos, cada um que tenha uma habilidade mais em uma do que na outra. Então, quando ele conhece, ele consegue envolver todos de forma diferente e trabalhar o mesmo tema, né, o mesmo conteúdo, a mesma habilidade aí que ele quer desenvolver curricular, certo? Então, vamos lá para o próximo slide, por favor, João. Então, o que a gente também dá aí como uma outra dica? Use ferramentas visuais. Porque a gente sabe que quando a gente visualiza, a gente tem aí uma condição melhor para guardar aquilo, né? Para arquivar aquilo na nossa memória. Então, a maioria de nós nasce com seres visuais, né? Passa boa parte do nosso tempo pensando visualmente. Então, quando a gente tem lá lembranças, desejos, planejamentos, é comum que eles sejam esboçados de maneira visual e não textual na nossa mente, né? Quando eu falo para você, quando eu falo uma palavra para você, o que você pensa quando você vê tal cor? Você remete a quem? Na sua cabeça já vem uma imagem, né? Então, a gente é muito visual. Então, a gente tem que trazer essa habilidade de tornar as coisas mais visuais dentro da sala de aula. Como que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente tem aí muitas opções hoje, de mapa mental, por exemplo, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo, mas pegar o que você está trabalhando ali no teórico e juntar isso numa prática, né? Então, o pensamento visual, ele não significa a ausência de palavras, tá? Mas é conciliar o que se é falado com o que é desenhado ou uma imagem que representa aquilo, né? Por favor, pode passar, João, próximo slide. Existe até lá a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade de... Pode passar, viu, João? Às vezes a pessoa está com dificuldade de aprender alguma coisa, a gente fala assim, nossa, expliquei, será que eu vou ter que desenhar? Né? A gente não faz, às vezes, essa colocação. Então, às vezes sim, às vezes não, sempre é necessário que se desenhe, porque cada um aprende de uma forma. E desenhando, ou através de uma figura, todo mundo aprende e memoriza melhor, né? Então, agora aqui nesse slide, é um projeto, né, que ele usa o pensamento visual na sala de aula. Então,
quando você vai fazer lá, trabalhar qualquer tema, você pode, principalmente quando é alguma coisa que ele é bem marcado por datas, o texto, né, muito abrangente, então você pode fazendo ali durante a aula, com que o aluno participe, que ele faça ali na lousa ou em algum painel ali, desenhos sobre aquilo que está sendo falado, ou cole figuras sobre aquilo, porque quando ele visualizar esse mapa mental, ele vai lembrar de tudo aquilo que foi falado lá na aula, tá? Então, crie junto com os alunos um painel sobre um projeto ou conteúdo que vocês trabalharam, né? Isso vai organizando a aprendizagem de um modo visual, estruturado e criativo, certo? Então, agora eu vou chamar o Sérgio para falar um pouquinho do próximo. Isso. Voltando aqui, olha, é importante também, meus caros, repensar o que significa participação na sala de aula, né? Quando pensamos na expressão participação em grupo, temos a visão de alunos expondo as suas ideias diante dos outros na sala de aula, em dinâmicas de grupo, eventos, enfim. Muitas vezes tem aquela pessoa, aquele aluno que não se sente confortável falando para grupos maiores e que não participa ativamente da conversa. E aí ela é vista negativamente pelos outros alunos, como alguém que não tem opinião, que não contribui para o coletivo. Então torna-se um membro não participativo, e não é bem assim, né? As meninas acabaram de falar de aproveitar as habilidades. Então a capacidade ou a falta de capacidade de falar em público não é e nunca deveria ser uma métrica para descobrir o quanto uma pessoa pode ser criativa ou inteligente. Quando agimos assim, podemos estar subutilizando o potencial de um aluno. Por isso, em sala de aula, deve haver a sensibilidade de desenvolver estilos e técnicas de facilitação para incluir os diferentes tipos de personalidades de alunos. Aquele aluno não gosta de falar na frente, mas ele gosta de redigir, então ele pode fazer a parte da redação, da apresentação, da organização dos textos, não é? Aquele aluno introspectivo, por exemplo, que não gosta de responder perguntas, né, realizadas lá no grande grupo, pode ter um grande potencial para escrever argumentos ou para justificar as suas opiniões. Não deixe esse talento de lado. Né? Ele não gosta de apresentar, não participa ali em grandes grupos, mas o professor precisa ter essa sensibilidade de aproveitar e reaproveitar as competências e habilidades de outra forma. Tá ok? A importância de conhecer o aluno e saber a potencialidade de cada um. Né? Pode passar, João, por favor. Outra estratégia, identificar oportunidades na mídia para conectar com temas do currículo. Né? Isso é super providencial nesse momento agora que a gente precisa engajar e fazer as aulas mais atrativas, interativas, né? Então é interessante a gente utilizar essa mídia mainstream, que é a mídia de massa. Envolve hoje não apenas canais de televisão e de jornais, mas ainda informações divulgadas nas redes sociais, sites de entretenimento e até aplicativos de mensagens instantâneas, levando em consideração, né, as fake news, o filtro, um site, um blog, enfim, de boa pesquisa, né, de informações verídicas, né? Também, isso também é importante, que também não é tudo que está lá na mídia que a gente pode e deve trabalhar em sala de aula, né? Configura-se assim como uma rede muito mais ampla daquela de antes da popularização da internet e do telefone celular. Dessa forma, o professor também pode se beneficiar por ficar atento às novidades e tendências que aparecem entre os alunos nessas mídias, com o intuito de usá-las para tornar sua disciplina mais atrativa, além de garantir um engajamento muito maior
por parte dos alunos, esse tipo de inovação também contribui para o aprendizado e para a memorização. Na medida em que o estudante consegue relacionar o conteúdo proposto com a sua própria realidade, né? Seja por meio de gírias, de um modo de falar adotado, ou simplesmente pelo próprio formato das postagens, né? Que tem os textos multimediáticos aí, que às vezes chamam a atenção pelo visual, né? E também pela linguagem. De repente, uma linguagem muito técnica não chega até o aluno, mas se entra num blog, né, num site com uma linguagem um pouco mais próxima, né, que a deles, facilita bastante, não é verdade? Pode passar, João Paulo, e vamos para a PCNP Maria Silvia, já. Bom, a próxima estratégia que sugerimos é tirar os alunos da sala de aula. Tirar os alunos da sala de aula é uma estratégia simples e eficaz que pode ser utilizada para aumentar o engajamento. Toda vez que a gente sai do ambiente normal, rotineiro nosso, até no próprio trabalho da gente, da nossa casa, toda vez que a gente sai do nosso ambiente, da nossa zona de conforto, a gente se sente mais estimulado. Então, tirar os alunos da sala de aula é uma maneira de aumentar o engajamento. Como que o professor pode fazer isso? Propondo colocar a teoria, o conteúdo do que ele se propôs a atingir os alunos na prática. Então, de uma primeira maneira, ele pode propor um debate, uma exposição, um seminário que aconteça, de preferência, fora da sala de aula. Mas aonde que ele pode realizar isso? Aí nós temos até uma figura, né? Pode, por exemplo, aproveitar o pátio da escola, pode aproveitar o entorno, uma escola que tenha uma praça próxima, o professor pode levar os alunos para essa praça. Algumas escolas da nossa diretoria de ensino têm uma praça até em frente ou ao lado. Então, por que não explorar esse privilégio, né, que é ter uma praça? Às vezes, na própria escola, usar um outro ambiente. Às vezes, a escola possui no fundo, no seu entorno, um jardim, algumas árvores. Então, por que não tirar esse aluno e colocar ali, nesse outro ambiente? Pode também aproveitar a sala de leitura, fazer uma parceria com a professora gerenciadora da sala de leitura ou do ambiente de leitura. Os alunos podem ser levados lá para serem estimulados a fazer uma pesquisa, que pode acontecer tanto na sala de informática, mas pode acontecer também na sala de leitura. Isso daí já pode ter sido combinado previamente entre o docente e a gerenciadora, estimulando o aluno a sair, e a procurar, e a pesquisar, e incrementando aí a sua autonomia, né? Ele vai buscar as respostas que ele está precisando. Na quadra, por exemplo, com o professor de educação física, o professor de educação física está trabalhando um determinado tipo de jogo, o professor de português ou de língua estrangeira moderna pode estar trabalhando a mesma questão em forma de textos, e aí eles se reúnem, fazem uma parceria e vão trabalhar lá na quadra. Então, inúmeras possibilidades que podem acontecer e que podem deixar a aula mais divertida e aumentar o engajamento desses alunos. Vamos para o próximo slide, João? E dessa forma, a gente vai ter aulas mais interativas, né? Olhando ali no segundo tópico, após realizar as atividades fora da sala de aula, fique atento sobre as informações que devem ser fornecidas no sentido de conectar o conhecimento prático obtido, a vivência prática do que o professor obteve com essa transição de ambiente com os alunos, com os conteúdos pertinentes à sua disciplina. O aprendizado sempre vai ser mais sólido e ter mais significado para o aluno quando ele estiver vivenciando esse aprendizado, ok? Então, vamos passar para o próximo agora, Gisele.
Vamos lá, então, estimule aulas experienciais e atrativas e ativas. Aqui nós trouxemos de novo aquele provérbio chinês lá da nossa epígrafe, né? E eu gostaria de fazer com vocês aí uma vivência aí, uma experiência, ó. Então, vamos lá, ler junto comigo lá, ó. Diga-me e eu esquecerei, mostre-me e eu posso lembrar, envolva-me e eu vou entender. Aí eu gostaria que você pensasse aí, quando você estudava, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, lembra lá algum conteúdo que fez sentido para você? Pensa aí, quem foi o professor que realmente fez com que você aprendesse algo? E diante de tanto conteúdo que você viu até hoje, ao longo da sua vida, você vai, tenho certeza, que lembrar de alguém que realmente te envolveu em uma ação. Que alguém te colocou como protagonista, alguém que fez você fazer parte do processo, que fez a experiência daquilo que estava falando. Então, quando você faz isso com o aluno, quando você envolve ele, com certeza ele vai levar esse aprendizado para sempre, tá? Isso vai ficar realmente consolidado para a vida dele, tá? Então, a aprendizagem ela é feita por meio de experiências, né? Nós experimentamos, refletimos aquilo que a gente criou, né? A gente vai criando conceitos sobre essa experiência e aí a gente testa, verifica e valida, né? E aí realmente arquiva isso como uma aprendizagem aí efetiva, né? Então, o processo de aprendizagem experiencial, ele exige habilidades analíticas do aluno, né? Para ele realmente entender e reter esse conhecimento por mais tempo ou então para sempre, né? Em alguns casos aí que realmente é efetivo, ele vai levar isso pode passar aí anos e anos, ele vai levar essa aprendizagem para sempre, né? Então, é essa questão de envolver a experiência, a reflexão, e não apenas ali passar o conteúdo que o aluno vai ali, ele aprende naquele momento, ele decora, e depois, no outro ano, ou pouco tempo depois daquilo, ele já não se lembra mais, porque realmente ela não aconteceu, porque ele não estava envolvido naquele processo, certo? Por favor, João, pode passar para o próximo. Então, aqui, um outro modo, né, de trabalhar aí com esse aluno, uma outra estratégia, é reverter o processo. É o professor trocar de lugar com o aluno, onde o aluno vai lá como se ele fosse dar a aula, né, deixar com que o aluno sinta como é ele estar lá na frente, né. Então, para ele fazer esse papel de professor, ele precisa aprender esse conteúdo, né, com antecedência. Se ele estiver lá na frente, ele vai ter uma visão de como o professor enxerga os alunos, né? Então, ele está lá na frente explicando alguma coisa, e de repente tem aluno levantando ou conversando, ele vai entender como que atrapalha quando isso acontece, né? Então, ele se coloca no lugar do professor e ele começa a mudar essa visão, certo? Ajuda o aluno também a identificar a dificuldade que ele tem, né? A própria dificuldade, né? No momento em que ele precisa entender essa matéria para poder explicar para os outros colegas. Isso também favorece a criação de vínculos entre os estudantes, né, para elaborar essa apresentação. E também isso muda a forma como o conteúdo é recebido, né, tirando os ouvintes da inércia e contribuindo para a sua concentração na apresentação. E a gente tem que lembrar também que nós falamos lá das inteligências múltiplas, que tem aluno que não vai ser ótimo em fazer esse processo, não, né? Ele vai ter dificuldade, porque ele tem mais dificuldade em expor as ideias, em falar em público. Então, nesse processo aqui, o professor, ele tem também que pensar que tem um aluno que vai se sair muito bem e aquele outro que é mais tímido que não vai sair tão bem assim. Mas isso não significa que ele não está aprendendo e que ele não está envolvido. É apenas um olhar que o professor tem que ter, que ele às vezes não tem aquela habilidade para fazer bem esse papel, mas isso não significa que ele não esteja aprendendo, tá?
Então, reverter o processo aí também é uma dica legal, e isso já é até muito utilizado, né? Os professores já fazem muito isso. Então, continuar fazendo isso, mas com esse foco aí, com essa dinâmica, com esse olhar, né? De fazer com que o aluno entenda esse papel, certo? Então, agora vamos para o próximo slide, por favor. Então, agora... Isso. Eu retorno aqui com vocês. Outra estratégia bem interessante, pessoal, e é interessante mesmo, eu acredito que vocês já devem ter tido essa experiência, né, de convidar pessoas de fora para falar um pouquinho, né, para falar da sua experiência, do seu dia a dia. Olha lá, uma boa ideia é convidar profissionais que podem falar sobre o seu dia a dia para os alunos e sobre o caminho pelo qual passaram para se tornar bem sucedidos. E vou contar aqui uma historinha breve. Eu lembro muito bem quando eu estava na coordenação, os coordenadores aí vão concordar comigo, da época de fazer o pessoal do ensino médio fazer inscrição para o Enem, para os vestibulares. A gente ficava no pé, vamos lá fulano, vamos lá cicrano, né? E aí eu trabalhei numa escola onde já era uma prática, sempre quando chegava nessa época, nós convidávamos, né, já era uma prática, até antes de eu estar lá como PC, de trazer pessoas que passaram pela escola, que fizeram nem vestibular, enfim, né, e já estavam numa profissão e vinham falar sobre. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente sabe que quando chega nessa época, os alunos, alguns estão muito apáticos, ainda não estão nem pensando, né, em fazer inscrição, as inscrições, e aí é uma forma de dar uma alertada, uma acordada nesse povo, né, nessa galera, tá? Então, esse convidado, eles podem ajudar a ilustrar determinado conteúdo por meio de experiências práticas ou ainda dentro da própria palestra, né? Então, poxa vida, educação física, pegar alguém da cidade que trabalha já em academia, que já faz algum trabalho nesse sentido, trazer para a escola para falar da experiência, como foi ter passado pela escola, depois prestado vestibular, depois, né? Enfim, contar. Os alunos gostam das historinhas, né? Do storytelling, que nós vamos falar já. Inglês. Poxa vida, um professor, alguém conhecido que já tenha feito algum intercâmbio, ou que já viajou, né, e pode contar como que é a cultura, a língua, como for se sair, né, conversar sobre, né, então vai conversar lá em outro país, com o inglês que tem, então pode ser divertido. Os Rotaries têm aquele trabalho de intercâmbio. Então, ir lá no Rotary, de repente, olha, tem algum aluno aqui, alguma pessoa de outro país que pode ir lá na escola, né, falar um pouquinho. Nossa, para os alunos é um evento receber, né, uma pessoa estrangeira e ir lá conversar. Tá certo? Na arte, nos municípios, nas cidades, tem artistas plásticos do próprio município, né, também falar como foi, como escritores. Então aí ficam essas dicas, tá ok? Vamos lá, João. Lá, adotar o storytelling, que agora isso é a crista da onda, contar histórias, né? Então antes, né, de você chegar no conteúdo, conta a historinha, os alunos gostam disso. Né, você vai tratar de literatura, né, quando vai falar de literatura, às vezes, da forma que é colocado para o aluno, eles torcem o nariz, né? E por que não falar de um autor, como é que era a vida dele, né? Eles gostam de saber, né, quantos casamentos, quantos filhos, o que ele gosta de fazer, né? E o pessoal, o aluno gosta, a gente também gosta de ouvir histórias, né? De ilustrar, fazer uma boa ilustração a partir de uma história, tá bom? Olha aqui, esse é um conceito que vem sendo cada vez mais usado no universo do marketing,
como ferramenta para engajar o consumidor com determinada marca ou produto. Contar uma história que crie associações na mente do ouvinte e assim ficar na sua memória. E se os jovens e adultos do mundo todo se cativam com esse recurso, não é só o momento de vender que ele pode ser empregado, né? Então aqui a gente estamos nos reportando lá para o marketing, mas cabe super para a sala de aula, tá certo? Evidentemente, o professor não precisa romantizar todo o conteúdo de sua disciplina, né, seu componente curricular, para despertar o interesse dos estudantes. Todavia, trazer alguns elementos do storytelling para a sala de aula, sobretudo usando personagens reais fictícios, conhecidos pelos alunos, pode fazer toda a diferença, tanto em seu engajamento, quanto na sua capacidade de aprendizagem. Tá certo? Vamos lá. Isso aconteceu, né? O professor que nós convidamos, né, para a TPC, professor Luiz Fabrício, né? Ele utiliza o storytelling nas aulas de história, né? Através dos jogos que ele propõe, que ele elabora, né? Vamos lá. Agora, PCNP Maria Silvia. Então, gente, agora partindo já para o finalzinho da nossa ATPC, busque o feedback por parte dos alunos. Quando nós abrimos um espaço para os alunos se manifestarem, se posicionarem, esse protagonismo que ele sente, que ele fica, né, com esse protagonismo vai refletir demais no aprendizado dele, porque ele vai se sentir parte do processo, de tudo que está acontecendo na escola. Mas não é apenas na sala de aula que eu tenho que ouvir o meu aluno e buscar o feedback dele, mas também em todas as ações que acontecem relacionadas à escola, ao ambiente escolar. Então, por que não abrir um espaço também para o aluno comentar sobre o que pode ser mudado no ambiente físico, na infraestrutura, na relação dele com a equipe gestora, com o pessoal da secretaria, dos funcionários, o funcionamento geral, né? Logicamente que o foco do professor vai ser conseguir com que o aluno expresse as suas opiniões, suas ideias, seus pontos de vista em relação às mudanças na didática da sua aula. Então, quando o professor abre para esse aluno se manifestar com relação às mudanças que podem acontecer na didática da sua aula, se o professor estiver aberto e receptivo, ele vai poder usar essas opiniões, ideias e argumentos do aluno para poder melhorar, aprimorar a sua prática pedagógica, certo? Mas tem que estar aberto, receptivo a tudo que ele vai ouvir. Mas isso pode ser muito importante, muito interessante, e o professor pode tirar daí muitas ideias para aprimorar a sua prática. Próximo slide, por favor, João. O próximo videozinho é um vídeo curto agora, um pouquinho mais curto, tá? Também para uma retomada de um pouquinho de tudo que foi falado. Aqui o professor Wesley Nascimento vai falar um pouquinho também sobre aulas criativas, retomando alguns assuntos que nós já falamos e propondo algumas coisinhas também interessantes, tá? Já partindo para o nosso final. Vamos ver o vídeo agora? Primeiramente, se nós vamos falar de como elaborar aulas criativas, nós temos que entender primeiro o que é criatividade. Se buscarmos o conceito de criatividade a grosso modo, nós vamos ver que a criatividade está relacionada a criar coisas novas. Só que, para nós, esse conceito é um conceito muito vago, porque na verdade a gente tem que compreender a essência do porquê criar coisas novas. E nós vamos ver que ao longo dos tempos, a criatividade ela foi aplicável em circunstâncias onde existia uma série de problemas. Ou seja, o problema é o elemento que move a criatividade.
Exemplo, se a gente pensar na ótica da criação do telefone, que foi uma excelente criação, ela foi criada a partir do problema de comunicação entre pessoas de longas distâncias. Se pararmos para analisar, aplicativos de mobilidade urbana surgiram a partir de problemas relacionados ao deslocamento de pessoas dentro das grandes cidades. Na sala de aula não é diferente. Se eu penso, nossa, eu quero elaborar uma aula criativa, a primeira coisa que eu tenho que entender é quais são os problemas os quais meus alunos estão sujeitos. Quais são os problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem? Porque é a partir da identificação dos problemas que eu posso criar estratégias efetivas para solucionar esses problemas. É o que acontece quando eu tenho um aluno com problema de leitura, um aluno com problema de cálculos matemáticos simples, um aluno com problema de interpretação de texto. Tudo isso é uma série de problemas. Então, para minha aula ser criativa, eu tenho que identificar esses problemas e bolar estratégias capazes de solucionar esses problemas. Até porque, se pararmos para analisar, criar coisas novas sem nenhum propósito é jogar tempo fora, né? Se a gente vai criar alguma coisa, é necessário haver um propósito por trás disso. Percebam que até o momento eu não falei da utilização de computadores, smartphones, internet, aplicativos. Por quê? Porque esses recursos tecnológicos, como o nome fala, são recursos, ou seja, são ferramentas. Afinal de contas, você não compra uma ferramenta, uma chave de fenda para sua casa se não tiver um parafuso para apertar. Você não compra um macaco hidráulico se você não tiver um carro para levantar. Ou seja, não há razão de adquirirmos recursos tecnológicos se não houver uma razão para utilizarmos esses recursos. Logo, recursos de tecnologia são ferramentas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem visto um movimento maker, né? Um movimento muito forte na atualidade de que as escolas têm que colocar salas de aulas coloridas, com data show, com computadores, com acesso Wi-Fi para todo mundo, impressora 3D, aquela coisa toda, puff. Só que a pergunta que eu faço é, para que isso? Qual o propósito disso? Se identificarmos que existe um real propósito, faz todo sentido. Agora, se de fato eu adquiro essa série de equipamentos simplesmente para dizer que minha escola tem esses equipamentos, na verdade não existe um propósito muito claro para isso. Você realmente quer entender como elaborar uma aula criativa? Então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer os seus alunos. Quem são os seus alunos? Qual o perfil? Quais as dificuldades? Quais as potencialidades? Quais aqueles pontos passíveis de melhorias, né? Quais aqueles pontos que podem ser utilizados em prol do desenvolvimento da sala? Até quem me pergunte, Wesley, mas é fácil falar, mas eu tenho uma turma com 40 alunos, é impossível eu identificar quem é o meu aluno. Na verdade, não é. Nós que damos aulas aí há um bom tempo, a gente identifica perfis de turmas diferentes. E qual é o perfil de uma determinada turma? A partir do momento que eu identifico quais são os principais problemas nessa turma, aí sim eu posso pensar numa proposta de elaborar uma aula criativa. Então, Wesley, que exemplo nós poderíamos utilizar? Vamos supor que eu tenho uma turma onde parte significativa dos alunos tem dificuldades relacionadas à interpretação de texto. Ok, identifiquei o problema. Então, como é que eu vou elaborar uma aula de maneira criativa? Se o meu problema é interpretação de texto, muitas das vezes eu posso pensar num projeto de leitura, né? Que vai fazer com que os meus alunos eles adquiram o hábito da leitura. Tá bom, Wesley, mas meus alunos não gostam de ler. E se de repente eu aplicar a esse projeto um conceito de gamificação, onde eu crio rankings, crio uma série de desafios, os quais os alunos que vão atingindo esses desafios vão sendo pontuados, vão sendo beneficiados em detrimento do seu esforço. Tá bom, Wesley, mas toda sala tem aquele pessoal que gosta de trabalhar, que gosta de desafio, mas tem aquele pessoal que continua com muita dificuldade. E se junto a esse projeto gamificado, eu acrescentar um projeto em grupos, onde aqueles alunos que têm maior pontuação vão ajudar aqueles alunos que têm maior dificuldade? E se de repente a essa ideia eu acrescentar uma estratégia de sala de aula invertida, onde eu coloco um desafio para que meus alunos façam uma leitura em casa, né? De alguma forma eles possam realizar uma resenha crítica e na aula posterior eu possa estar dando feedback. Percebam, isso é um exemplo. Através de instrumentos como esses, talvez a minha aula possa ter um significado maior para o processo de ensino-aprendizado do meu aluno. É óbvio que elaborar aulas de maneira criativa não é simples, não existe uma fórmula de bolo. A mensagem que eu quero deixar aqui é que para poder identificarmos como a nossa aula pode ser de fato efetiva, a gente tem que identificar primeiro quais são os principais problemas relacionados à nossa turma, ok?
Ah, Wesley, mas minha escola tem poucos recursos. Não importa a quantidade de recursos que você tem, você sempre vai achar que esses recursos são insuficientes. Afinal de contas, só ficar me lamentando, nossa, como eu queria ter o recurso de fulano, de ciclano. Se eu tivesse o recurso dele, eu teria feito muitas outras coisas. Mas infelizmente a gente não tem. Então a gente trabalha efetivamente com o que a gente tem. E dentro desse portfólio de recursos disponíveis, é interessante que tentemos fazer com que nossas aulas sejam mais efetivas possíveis. Então, resumo da obra. Criatividade. Primeira coisa, identificar quais são os problemas relacionados à minha turma. Segundo, criar estratégias capazes de solucionar esses problemas, de minimizar esses problemas, de maneira tal que o processo de ensino-aprendizagem possa ser de fato efetivo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, eu espero que essas ideias aí, de alguma forma, possam fazer com que alguns de vocês possam refletir a respeito das suas práticas docentes, né? E que assim, de certa forma, a gente consiga melhorar aí a educação do nosso país. No mais é isso, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. Bom, então, com mais aí orientações, né, e dicas aí desse vídeo que vocês acabaram de ouvir, eu vou então aqui sistematizar sobre essa ATPC, tá? Então, já vimos que dizer que o estudante de hoje não consegue se concentrar em nenhuma tarefa não é correto. No entanto, não há dúvida de que a quantidade de informação disponível a alguns cliques gera atualmente uma concorrência quase desleal com o que se tenta ensinar em sala de aula. Diante disso, muitos professores têm investido em conhecer de perto os hábitos e as preferências de suas turmas para assim criar aulas mais dinâmicas, criativas e mais atrativas. A chave para conquistar a atenção dos alunos e aprimorar o seu desenvolvimento na escola não está, então, em reprimir o acesso às mídias e aos aparelhos tecnológicos, mas sim usar esses recursos a favor do professor dentro da sala de aula. Então, procure trazer o mundo em que os seus estudantes vivem fora da escola para dentro da sala de aula e assim fazer com que tenham o máximo de participação tanto em um universo quanto no outro. Obviamente, não existe uma fórmula mágica para resolver todos os problemas e desafios educacionais. Acreditamos que o mundo é cheio de ideias, pessoas e iniciativas incríveis. Não falta inspiração, mas às vezes falta conexão entre essa ideia e as pessoas. E nós estamos aqui com um público que tem muita criatividade, vocês acabaram de ver aí os vídeos e tudo que a gente falou, vocês têm muita criatividade, vocês já têm aí muita experiência, já têm muita boa vontade, veste a camisa realmente pela escola, pela equipe, então já está tudo certo, tudo pronto, é só colocar em prática e continuar, quem já faz, e quem ainda está começando, colocar em prática aí essas ideias para realmente ter uma aprendizagem efetiva. Certo? Então, vou passar agora para o Sérgio. Sim, obrigado, Gi. Pessoal, aqui, então, estão as nossas referências, tá? E agora eu chamo aqui as nossas colegas gerenciadoras das salas de leitura, das escolas que são contempladas, né, com esse profissional, para vocês derem uma olhadinha nesse material, a sala de aula inovadora. Olha aqui, tá? Ele é bem legal, essa obra, esse exemplar veio neste último acervo, no primeiro acervo literário, primeiro porque nós já estamos caminhando para o segundo, né? Já está um momento aí que as escolas estão se organizando para isso. Então, este livrinho veio, não sei se para todas, né? Para todas as escolas, mas procure o seu professor gerenciador, que são joias, sempre apoiam pra caramba, né, nas nossas ações aí, e quem não tiver, não contar com o profissional, dá uma olhadinha no material, quem é a pessoa que ficou responsável pelo recebimento do primeiro acervo literário, e dá uma olhadinha que a obra é bem interessante, tá ok? Outra coisa, acabando aqui, correndo na avaliação, porque para a gente é muito importante, tá? Nós colocamos aí no chat, durante as nossas apresentações, o link, e também está na pauta.
Tá ok? Muito, muito obrigado. Nós agradecemos imensamente a participação, as contribuições. E aqui, ó, agradecimento, João, volta um pouquinho só. Agradecimento para a nossa equipe de linguagens, tá? E também o super apoio do João Paulo, do Carlão, que socorre pra caramba a gente, tá? Então tá a nossa equipe e toda aí. E lembrando que o Carlos e o João, super aqui conosco, por todo momento, desde, né, João, desde o início aqui, ligando máquinas, tá bom, pessoal? Até a próxima. Gi, quer falar? Mary? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau para todos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.